Passamos para então o terceiro e último tópico de hoje, não é? Nós vamos falar sobre leitura de poesia antiga, não é? Vamos falar de poesia em latim, não é? Mas se é para aconselhar a leitura de alguma coisa em português que nos ajude a isso, são as traduções do grande Carlos Alberto Nunes, que respeito, não é? Que o Carlos Alberto Nunes traduziu a Ilíada, a Odisseia, a Eneida e tantos outros textos, não é? Não só antigos, mas traduziu Shakespeare, traduziu teatro alemão do século XVIII e tantas outras coisas, né? Ou traduziu os diálogos de Platão, alguns deles, bastante, não sei quantos, mas alguns. Ele criou um tipo de verso que em português ainda não existia, pelo menos com tanta perfeição quanto ele conseguiu, e que não é que talvez imite o verso antigo, certo? Mas não é possível fazer em português, na língua portuguesa, o que era feito em latim, que era feito em grego, o que pode ser feito e o foi em alemão, ou pode ser feito até mesmo em italiano, que são línguas nas quais as vogais têm quantidades, certo? Então existem vogais mais longas e vogais mais breves. Existem vogais longas e vogais curtas. Isto existe em grego, existe em latim, existe em alemão, existe em italiano. Em português não existe. Se eu digo casa ou digo casa, ninguém vai dizer que são duas palavras diferentes, não é? E não há nenhuma palavra que se diferencie da outra pela quantidade da vogal. E se eu leio uma poesia, se eu digo as armas e os barões assinalados, e eu disser as armas e os barões assinalados, ninguém vai dizer que o verso está errado por causa disso, certo? Enquanto na poesia antiga eu preciso respeitar essas quantidades das sílabas, né? Tanto das vogais quanto das sílabas também as sílabas são longas ou breves, dependendo das regras, não é? Não é a mesma regra, a regra do latim, do alemão, por exemplo, é contrária uma da outra. Nós podemos falar sobre isso também. Por favor, quem estiver aí assistindo e quiser, acesse o link da poesia Dies Irae. E aí nós vamos ver que esta poesia, bem, ela não tem nada disso que nós estávamos falando. Essa é uma poesia medieval e não há nenhum problema. Nós podemos lê-la, então, não é? Eu sabendo pronunciar em latim, eu só leio normalmente, certo? Como eu leria um poema do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond de Andrade, ou qualquer outro poema. Eu só vou ler, não é? Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibylla. Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus. Tuba mirum spargens sonum, in sepulcra regionum, coget omnes ante tronum. Mors tupebit et natura, cum resurget creatura, judicanti responsura. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, onde mundus judicetur. Iudex ergo cum sedebit, quicquid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Quid sum miser tunc dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus. Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis. Recordare Iesu pie, quod sunt causa tue vie, ne me perdas illa die. Querens me sedisti lassus, redemisti crucem passus, tantus labor non sit cassus. Juste iudex ultionis, donum fac remissionis ante diem rationis.
ingemisco tanquam reus culpa rubet vultus meus supplicanti parce Deus, qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti, mi quoque spendedisti, preces me non sunt digne, sed tu bonus fac benigne, ne peremni cremer igne. Inter oves locum presta et ab edis me sequestra, statuens in parte dextra, confutatis maledictis flammis acribus addictis, voca me cum benedictis, oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis, gere curam mei finis, lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla, iudicandus homo reus, uic ergo parcet Deus, pie Iesu Domine, dona eis requiem. Amém. Muito bem, então este é o poema medieval que nós podemos ler, não é? Se nós não estamos acostumados a ler nada em latim, leiamos primeiro isto, certo? Primeiro este tipo de poema que nós podemos escandir os versos, né? Ou seja, separar as sílabas contando nos dedos, certo? E aí nós vamos ver ali que dies, ire, dies, illa, certo? A última sílaba que nós contamos é a tônica. É o que nós chamamos de redondilha em português. É um verso de 7 sílabas, né? Solve seclum in favilla, teste David cum sibilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim sempre vai. Outra coisa, ele rima, certo? O rima é algo que existia, o homotelêumata, que era uma espécie de aliteração na retórica antiga, não é uma figura antiga, mas não é isso, mas não era rima, não é? Rima, da forma como nós conhecemos, começa na Idade Média com a poesia cristã. Bom, passemos então para poemas de Catulo, certo? Nós temos ali o link então dos poemas do Catulo, e esses dias eu compus uma melodiazinha, certo? Para cantar o poema número 3, né? Flectus passeris lesbiae. Nós vamos aqui também tratar da tradução, nem nada disso, né? Primeiro vamos ver a métrica e como ler estes poemas, né? De forma correta. Primeira coisa que nós temos então que aprender é que nós precisamos elidir, né? Eu falei em escandir, isto é uma coisa, certo? Escandir é separar as sílabas e contá-las. Isso nós não vamos fazer em poemas antigos, não da mesma forma, mas nós precisamos elidir, né? E a elisão em latim ocorre de uma maneira um pouco diferente, certo? Em português nós pronunciamos as duas vogais juntas, certo? E formamos uma sílaba poética só. Em latim nós cortamos a vogal quando uma palavra termina na vogal, então vejamos ali, certo? Todo mundo aí no link. No terceiro poema nós temos ali o primeiro, né? Ad Cornelium, depois Flectus passeris lesbiae, que é o 2, tem o 2b, e aí nós vamos para o 3, Flectus passeris lesbiae. E ali nós temos Lugete, agora vamos ler sem escandir o verso, sem pronunciar direito, certo? Somente o texto puro, como se fosse prosa. Lugete o veneres cupidinesque, certo? Cupidinesque. Lugete o veneres cupidinesque. Veneres cupidinesque. Bom, a questão é que nós temos lugete o. Isso faz com que nós tenhamos que elidir. E nós não vamos dizer lugetio, e sim lugeto, certo? Lugeto. A vantagem desse tipo de verso é que nós
ele tem para todos os versos do poema, ele tem a mesma métrica, certo? Não vamos dizer que é decassílabo, não vamos pensar nisso. Então não vamos começar a falar em pés. Talvez mais para frente a gente vai falando nisso, né? E vai dar certo, essa técnica aqui vai dar certo. Nós temos que nos acostumar com o ritmo desse tipo de verso, e assim nós já poderemos ler aqui uma série de poemas de Catulo. E o ritmo vai ser o seguinte, não é? Vai ser esse aqui. Mais uma vez. Certo? Poderia aqui escrever em notas musicais, não é? A quantidade de cada uma, não é? O quanto a duração de cada uma. Mas não, vamos memorizar de ouvido, certo? Primeira coisa, vamos aprender poesia de ouvido, como ela deve ser realmente aprendida. Então nós temos esse verso. Ok? Então vamos lê-lo. Lembrando de elidir ali o E com O, eu corto o E e digo lugetto, certo? Então é lugetto veneresque pidinesque. Lugetto veneresque pidinesque. É claro que nós temos a sílaba tônica, não é porque a vogal é longa que nós temos que a sílaba é longa que nós vamos fazer a sílaba tônica ali, certo? A tendência é nós dizermos lugetto veneresque pidinesque. Mas não, nós vamos acentuar realmente a sílaba tônica e aí já vai dar uma musicalidade natural, mesmo que nós não tenhamos uma melodia específica para cantar aquilo, mas só o fato de acentuar a tônica e fazer a quantidade já torna aquilo bastante musical. E aí fica assim: lugetto veneresque pidinesque et quantum dominum venustiorum. Muito bem, essa aí é uma leitura bem quadrada. Outra coisa que nós elidimos aí agora, nesse segundo verso, nós elidimos o tum com o est. Sempre que nós temos o verbo est, ele vai perder o E e vai ficar só o ES. Né? Isso, primeiramente, quando é est. Por exemplo, aqui, quantum est, nós não dizemos quantum est, e sim quantumst. Quantumst. Factumst. E não factum est, dizemos factumst. Duas sílabas. Factumst. Factumst. Quantumst. Então, et quantumst hominum venustiorum. Como eu sei o quanto, se as sílabas são longas ou curtas? É um outro capítulo, é uma parte mais da gramática da língua latina do que aqui da prosódia. Né? Vamos primeiro nos acostumarmos com o ritmo desse verso aqui do Catulo, certo? E aí leiamos bastante dessas poesias. Se não couber nesse ritmo, é sinal, primeiro, que eu não estou elidindo, talvez seja isso, eu não estou elidindo direito. Pode ser que eu não esteja aplicando o ritmo certo, às vezes, certo? E poucas vezes, mas eu não estou fazendo a sílaba tônica, mas isso não importa. Nós conseguimos ler esse tipo de verso muito bem lido, sabendo que eu tenho que elidir vogais, eu tenho que aplicar esse ritmo. Isto já é de grande ajuda para esse tipo de verso. Eu vou ler aqui mais uma vez o poema e depois nós fazemos mais alguns comentários.
Luget o Veneres cupidinesque, et quantumst hominum venustiorum passer mortus est me puelle, passer delicie me puelle, quem plus illoculis suis amabat. Nam me litus erat suamque norat, ipsam tam bene quam puella matre, nec essa gremiilius movebat, sed circumsiliens moduc modilluc, ad solam dominusque pipiabat. Qui nunc it periter tenebri cosum, illuc unde negant redire quemquam, at vobis malesit male tenebre, orci quomnia bella devoratis, tam bellum mi passer abstulistis, o factum male o miselle passer, tua nunc opera me puella. Puelle, flendo turgiduli rubent ocelli. Muito bem. Tem outras coisas que é preciso eleger. Cuidado sempre com M, certo? Vejam ali no... vocês têm ali ortique omnia, que vai ficar quomnia, como eu já expliquei, não é? Tem um encontro, tem duas vogais, tem uma palavra que termina com uma vogal, a próxima começa com outra, eu corto a vogal final da palavra precedente e junto com a outra, não é? Então, orticomnia, bella devoratis, tam bellum mi passera abstulistis. Então, esse passerem abstulistis não fecha na métrica, né? Se eu não cortar o M inteiro, certo? Uma palavras que então terminam com vogais ou com vogal mais M. Passer abstulistis, o factum male, o miselle passer. Por aqui eu não lido. Aqui não tem que elidir, eu não vou dizer o factum malo misere passer, também não cabe. São duas frases diferentes, e aí para dar, precisa do bom senso aí na questão, não é? Então eu não vou dizer o factum malo, e sim o factum male, o miselle passer. Tua nunc opera me puelle, flendo turgiduli robent ocelli. Então vou ler mais uma vez e vocês acompanhem aí bem o texto e percebam onde há a elisão, né? Onde e o ritmo esse aqui que é aplicado, não é? Primeiro aprendamos a bater essa palminha aqui e aí depois a coisa vai ficar mais fácil. Vou ler de novo. Luget o Veneres cupidinesque, et quantum dominum venustiorum, passer mortus est me puelle, passer delicie me puelle, quem plus illoculis suis amabat. Nam me litus erat suamque norat, ipsam tam bene quam puella matrem, nec essa gremilius movebat, sed circumsiliens moduc modilluc, ad solam dominusque pipiabat, qui nunc it periter tenebri cosum illuc unde negant redire quemquam, at vobis malesit male tenebre, orci quomnia bella devoratis, tam bellum mi passer abstulistis, o factum male o miselle passer, tua nunc opera me puelle, flendo turgiduli rubent ocelli. Muito bem. Esta então foi o choro, não é? Por causa do pássaro da lésbia que morreu. Vamos para um outro poema, não é? Eu sei, normalmente o pessoal gosta de aprender a declamar a Eneida de cara. Bom, aquilo lá é mais difícil, não é? Aquilo lá nós temos pés, os versos não são uns iguais aos outros, na verdade. Há uma variação grande. Mas eu aconselho a não começar pela Eneida e assim a começar pelo Catulo, né? Quem já está acostumado a ler poesia medieval, como por exemplo o Dies Irae, como Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat filius, né? Stabat Mater, ler os próprios poemas de Santo Tomás de Aquino, do ofício do Corpus Christi, não é? Então nós temos lá
o adoro te de volte latens deitas, né? Não podemos ler isso, ou pange língua gloriosa. E antes de, como uma boa introdução para nós começarmos a ler estes hexâmetros datílicos, e esse aqui é só um datílico, ele não é também espoldeu ou espoldaico, é este poema do Bernardo de Cluny. Temos ali o link também, De Contemptu Mundi. Vocês aí tem um prólogo que está em prosa, mas logo abaixo ali tem Liber Primus. E neste poema, né, nós temos uma grande mistura aqui. Nós temos o uso dessas quantidades vocais ainda. Então nós vemos que o Bernardo de Cluny, esse não é beneditino, monge, ele dominava realmente não só a língua latina, mas como toda a arte gramática, poética. Ele rima, certo? Faz essa rima que para nós já se tornou muito chata, que é essa rima A, B, B, C, C, D, D, certo? É um verso rimando com o próximo, mas, enfim, né? Chaucer, por exemplo, escrevia sempre assim, muita coisa de Shakespeare que está assim também no teatro. Então temos esse esquema de rima, né? Então nós temos ali na primeira parte vigilemos e também supremos. Depois nós temos coronet com donet, onuste com iuste, rex com iudex, certo? Nós temos esse sistema de rimas. Vamos aprender a primeira coisa aqui, que é a chamada cláusula heróica. E nós temos que dizer assim sempre, cláusula heróica, porque é assim que ela soa. É cláusula heróica, cláusula heróica. E é o jeito de terminar um verso heróico. E nós vamos ali ler as últimas palavras que normalmente são essa terminação heróica, essa cláusula heróica, que nós temos, que ele aplica aqui, nesse tipo de hexâmetro datílico, certo? Sunt vigilemus, ille supremus, equa corone, etera done, mentis onuste, ultraque iuste, ecce venit rex. Aí ficou meio tortinho, mas dá certo sim. A patriutex, certo? Também tem elisão, nós temos que prestar atenção nisso, né? Então, a patriutex, aqui não é porque o i é uma semivogal, né? Mas nós temos que às vezes prestar atenção. Quique potestis, ipsequetestis, flux salaventur, imaparentur, expositurus, e assim vai. Todo o verso vai terminar assim com cláusula heróica, certo? Todos os versos terminam assim, cláusula heróica, né? Continua ali. Ad maladurus, imperiosos, acanimosos, leva tenebit, e assim vai. Bem, depois nós temos o verso datílico. Esse é o tipo de verso aqui. E como eu vou lê-lo? Ele tem 6 pés, certo? Vamos começar aqui a falar de pés. Pés é onde eu bato o pé, por isso se chama pé, né? E é um pé datílico. Eu vou bater o pé e eu vou dizer uma sílaba longa, como aqui no meu dedo, né? Uma sílaba longa e 2 curtas. Por isso datílico, de dátilo. Então, uma longa, 2 curtas. Então vamos ler. Orano, orano. Esse é um pé. De hora novíssima, ali no primeiro verso, esse é um pé. Orano. E eu vou bater o pé no vi de novo. Ora novíssima. Certo? 2 pés. Ora novíssima. Aqui eu tenho 2 pés. Tempora péssima sunt vigilemus. Ok? Então nós temos 6, né? Ora novíssima, tempora péssima sunt vigilemus. Vamos contar. Ora novíssima, tempora péssima sunt vigilemus. Sunt vigilemus, certo? Cláusula heróica.
Apesar que vai ser sempre fácil, porque o datílico ele já tende a terminar assim, né? Ecce minaciter, imminet arbiter, ille supremus. Imminet, ut mala termine, equa coronet. Recta remuneret, anxia liberet, ettera donet. O tempo todo assim. Pá, 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 pá. Certo? Então, ele vai sempre seguir com esse mesmo ritmo. Então está aí um bom poema, certo? Um poema muito piedoso. Não é sempre que dá certo, né? Ele no prólogo aqui, ele se desculpa, ele diz ali, né? Scripsi distinxi non dum omnino absolutum edidi, cur aute metri potius tenore, quam producta oratione scribere placuerit. Sim, então ele está se desculpando aqui que ele não teve muito tempo para corrigir mesmo, para editar mesmo o texto, né? Então fica assim, às vezes não dá certo, tem alguns versos que estão um pouco quebrados ali, mas é uma ótima dica. Então, primeira coisa para ler poemas. Primeiro vamos lendo poemas fáceis, não é? Que tem a mesma métrica que a poesia normal. Depois, passemos para o Catulo, nesses primeiros ali, né? Depois eles têm dísticos elegíacos e outros poemas que são também hexâmetros. Precisa um pouco mais de técnica, um pouco mais de estudo, né? Mas nós podemos ler aqui poemas famosos, do tipo Vivamus mea lesbi atquamemus rumoresque senum severiorum omnes unius estimemus assis soles occidere redire possunt nobis cum semel occidit brevis lux nox es perpetuuna dormienda da mi basia mille dendecentum den millaltera den secunda centum den dusqualtera mille dendecentum den cum milia multa fecerimus cum turbabimus illa nesciamus at nequis malus invidere possi cum tantum sciat esse bassiorum o sciat esse bassiorum. É com o mesmo ritmo e tente ler daí esses poemas aqui com esse ritmo que vai dar certo. Aos poucos nós vamos nos acostumando que as sílabas têm quantidade e tudo isso. Depois, sim, passem por o Bernard de Cluny e aí sim, depois de algum tempo treinados aí nesse tipo de leitura de poesia latina, podem talvez se aventurar a ler hexâmetros heróicos, não é? Hexâmetros datílicos espoldaicos. E também leiam Carlos Alberto Nunes, não é? As armascante o varão que fugindo das praias de Troia, por injunção do destino instalou-se na Itália primeiro e de Lavínio nas praias, causa que foi porque muito tempo peregrinou. E assim vai, né? Isso aí tudo é bem útil. E é assim que nós aprendemos a ler poesia. Sem o texto, sem o som, é difícil ler, né? Fica algo... Ler o Carlos Alberto Nunes, por exemplo, está em português, certo? Mas sem essa métrica, tu fica pensando, por que o cara não escreveu em prosa? Isso aqui tá chato, né? Mas não, é porque é poesia, aquilo é verso, tem que ser respeitada a métrica na leitura.